Pessoal, boa tarde, aqui é o pastor Tairone. Nós ficamos de dar um estudo sobre a questão da guarda do sábado. A pergunta é, Jesus cumpriu guarda de sábado? Não, pessoal. Jesus, em momento algum, ele cumpriu guarda de sábado. Porque o propósito de Jesus não era cumprir guarda de sábado. O que Jesus teria que vir para fazer é cumprir a sua história. É cumprir o que estava escrito a respeito dele. Aí a pergunta dos adventistas é, então Jesus ele foi pecador? Então ele pecou? Ele foi desobediente ao Pai? Não, em momento algum não. Jesus ele não foi desobediente ao Pai, ele foi obediente em tudo, mas ele não cumpriu guarda de sábado. Ah, mas pastor Tairone, como que você explica Jesus não cumprindo guarda de sábado? Porque o propósito de Jesus não era cumprir 10 mandamentos, como dizem os adventistas. Porque quando Deus escreveu nas 2 tábuas de pedras os 10 mandamentos, Deus também estabeleceu suas leis. Deus estabeleceu estatuto, preceitos e juízos. Agora vamos explicar que dentro da guarda do sábado existia proibições e ordenanças para ser cumpridas. Eu coloquei uma delas aqui, ó, tá aqui, ó. Guarda de sábado e as proibições. Aqui tinha mais proibições era a guarda do sábado. Nós vamos ver que está escrito assim, mandamentos que consistia em ordenanças. O primeiro ponto nós temos aí, não sair do seu lugar. Êxodo capítulo 16 e versículo 29. Deus proibiu o povo no deserto de no sábado sair do seu lugar para catar maná. Segundo ponto, não acender fogo. Êxodo capítulo 35 e versículo 3. Não poderia acender espécie de fogo algum no dia de sábado, porque era a ordem de Deus. Terceiro item, não ferver ou assar comida. Êxodo capítulo 16 e versículo 23. Depois vocês podem conferir na Bíblia de vocês aí. O quarto item, não realizar qualquer tipo de trabalho como escrever, naquela época. Hoje, acessar internet, não pode ligar a televisão, não pode... os judeus, certamente os judeus que guardam o sábado, eles não ligam, eles não apertam nem botão de elevador. Aí nós temos aí Levítico capítulo 23 e versículo 3. O item 5, não viajar. Neemias capítulo 10 e versículo 31. Não poderia viajar naquela época. E nem nos dias de hoje. Claro, já que quem quer guardar sábado. O item 6, não carregar peso. Jeremias capítulo 17, 21 e 22. Vamos focar nesse ponto aqui. O item 6, não carregar peso. É um dos que nós vamos pegar. O item 7, não exercer comércio, ou seja, não abrir comércio no dia de sábado. Amós, capítulo 8 e versículo 5. O item 8, não buscar lenha naquela época, hoje não buscar gás. Número capítulo 15, versículo 32 e 36. Mataram um pai de família porque estava catando lenha no dia de sábado. O item 9, não xingar ou bater boca com alguém. Isaías 58, versículo 13. É o que mais nós vemos, pessoal, no sábado. Os adventistas, no sábado, brigando, contendendo. Eu tenho vários áudios aqui de adventistas xingando palavras indecentes, palavras arrepilantes, palavras feias. E por ordem de Deus não poderia. O sábado tinha que ser guardado na íntegra. O item 10. Tinha que sacrificar 2 animais no sábado. Isso era serviço dos sacerdotes. Número capítulo 28, versículo 9 e 10. O item 11. Tinha que guardar de uma tarde até a outra. Levítico capítulo 23 e versículo 32. Ou seja, ao pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do outro dia do sábado, eles tinham que começar a santificar o sábado, na sexta para o sábado, e do sábado para a entrega para o domingo, eles tinham que entregar também. O item 11, tinha que guardar de uma tarde até a outra tarde, já expliquei. E o item 12, nós temos aí, não podia andar mais de que 900 metros. Isso aí está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus, eles saíram fora de Jerusalém a caminho de um sábado. Ou seja, não poderia andar mais do que 1 quilômetro. Por que não poderia andar mais do que 1 quilômetro? Porque se eles andassem mais do que 1 quilômetro, é cansaço, era fadiga. E Deus determinou para que o povo de Israel, para que eles não fizessem nenhuma obra de cansaço no sábado, para que eles não pudessem trabalhar ou vier cansar no sábado, porque eles foram escravos na terra do Egito. O item 13,
não colher espigas no sábado. Levítico capítulo 23 e versículo 14. Agora nós vamos voltar lá pro outro texto, mostrando o porquê que Jesus ele não guarda sábado e o porquê que Jesus ele não peca. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos aqui uma lista que eu coloquei no meu bloco de marcações e nós vamos pegar o item lei que Jesus não cumpriu. Bom, nós vamos abrir aqui, pessoal, vamos ver lá. Aqui nós temos aqui, Jesus não guardou sábado. Na lei de Moisés não poderia carregar peso. Lembra lá do outro bloco que eu coloquei, que não poderia carregar peso, que está aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, 21 e 22? Vamos ler o texto? Olha o que diz o texto. Aqui foi uma ordem de Deus. Porque os adventistas têm essa visão de dizer assim, não, mas Jesus não cumpriu as tradições dos judeus. Jesus não cumpriu as tradições dos fariseus. Não, Jesus ele não cumpriu a guarda do sábado. Era uma ordem de Deus. Jeremias capítulo 17, 21 e 22 diz assim, assim diz o Senhor, guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Vamos dar uma paradinha aqui? No sábado, lá no livro de no livro de Neemias, capítulo 13, Neemias via o comércio, as pessoas que entravam com cargas, levando peixes, trigos, dentro das portas de Jerusalém, entrava e saía. E ele colocou portões, lá em Neemias, capítulo 13. E ele contestou contra aquele povo, para que eles não entrassem com cargas e nem saíssem, porque era comércio. E alguns deles ficavam por lá de fora, na sexta-feira à tarde, até no outro dia, no sábado, para que pudessem entrar. E Neemias disse assim para eles, olha, se vocês ficarem aqui, eu vou contestar contra vocês, porque vocês não podem ficar por lado de fora no sábado esperando, porque eles ficavam da sexta-feira para o sábado, ficavam esperando. E aqui nós vamos ver que o versículo 22, que no versículo 22 diz assim, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado. Qual foi a ordem de Deus? Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado. Nem façais obra alguma, ou seja, é não fazer nada. Na ordem de Deus não poderia tirar nem um tapete dentro de casa. A mulher não poderia nem varrer a casa, não poderia arrastar banco, não poderia tirar tapete, não poderia mover nada. Era uma ordem de Deus. Os adventistas dizem assim, não, mas ali está falando de comércio. Não, a Bíblia fala de comércio no versículo 21, mas e o versículo 22 é comércio? Não, o versículo 22 Deus está falando para não tirar nada dentro de casa. Não façais obra alguma. Quando eu chego para uma pessoa e falo, não quero que você faça nada, é o que, pessoal? É não fazer nada. Então a ordem de Deus é que não fizesse nada. Antes santificar o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Qual foi a ordem de Deus mesmo aqui? É que não carregasse peso. Agora vamos colocar João, olha bem, João capítulo 5, versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos ver o que Jesus fez no sábado? No livro de João capítulo 5, olha o que Jesus faz no sábado, em pleno sábado. Vamos ver o texto? Diz assim, Jesus disse-lhe, falando para o paralítico, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado. Os judeus, quando Jesus mandou que o paralítico levasse a cama, os adventistas vão falar assim, mas isso aqui é um pedaço de pano. É a visão dos adventistas, é um pedaço de pano. Mas por que os judeus eles implicaram com aquele paralítico o porquê que ele estava carregando aquela cama? E sabemos que não é uma cama box, não é uma cama, um colchão de mola, não. Mas era peso, querendo ou não, era peso. E aquele paralítico já estava naquele lugar há mais de 30 anos. Ele estava no tanque de Betesda. E Jesus curou ele. Aí os fariseus, quando viram aquele paralítico levando a cama, carregando aquele peso, eles perguntaram para o paralítico, por que é que você faz uma coisa que não é lícito fazer no sábado? O paralítico olha para os fariseus e diz assim, olha, respondeu para ele, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Agora a pergunta é, pessoal, Jesus sabia ou não sabia que não poderia carregar peso no dia de sábado? Claro que Jesus sabia, mas por que Jesus mandou o paralítico imediatamente pegar a cama e andar? Por quê? Porque Jesus é Deus, a autoridade está nele. Aí, quando os fariseus usaram a mesma lei de Moisés, dizendo que não poderia carregar a cama, Jesus está violando ou não está violando? Sim, Jesus ele violou sim. Mas por que Jesus não peca? Porque a autoridade está nele.
A autoridade de Jesus está nele. Nós vamos aprender lá na frente que todas as profecias em relação a Jesus teriam que cumprir nele. E uma delas era a não guarda do sábado, que já estava profetizado no livro de Jeremias, que Jesus não teria que guardar sábado, porque o sábado foi dado para os transgressores, o sábado foi dado para os pecadores, o sábado foi dado para as pessoas que estavam cansadas, o sábado foi dado para escravos no Egito. E Jesus não é do Egito, Jesus ele veio do céu. Agora vamos dar continuidade, pessoal. Vamos colocar aqui a regra da guarda do sábado, que no sábado também, no livro de Êxodo, capítulo 16, Deus não permitiu o povo de Israel catar maná no dia de sábado. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto no livro de Êxodo, capítulo 16 e versículo 29. Olha o que diz o texto. Vamos lá. Vede visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dará pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Deus ordenou para que o povo de Israel não catasse maná no sábado. Mas eles saíram para catar no sábado. Vamos ver a indignação de Deus? Deus não permitiu que eles catassem maná no sábado. E todo mundo sabe que maná era uma coisa leve. Agora vamos ver Deus chamando Moisés a atenção. Olha no capítulo 16 de Êxodo, capítulo 16, versículo 27 até o 29, Deus indignado com aquele povo porque eles saíram para catar maná. Vamos lá, olha o que diz o texto. E aconteceu que ao sétimo dia, que algum do povo saíram para colher, mas não acharam, então diz o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dará pão para 2 dias, e cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Deus proibiu que o povo catasse maná, mas eles saíram para catar, e Deus, indignado com aquele povo, chamou Moisés a atenção. Antes deles entrar na terra prometida, Deus havia mandado maná para eles até antes deles entrar na terra prometida. Depois que eles entraram na terra prometida, Deus parou de mandar maná, porque eles possuíram o grão daquela terra. Agora vamos para o Levítico, capítulo 23, versículo 4 e o versículo 14. Depois que eles entraram na terra de Canaã, salvo com exceção daqueles que Deus permitiu que entrassem na terra de Canaã, a permissiva de Deus, ou seja, a proibição de Deus, ainda continuava ainda, para que no sábado não pudesse fazer nada. Vamos ler Levítico, capítulo 23, versículo 4 e 14. Olha o que diz o texto. Vamos lá. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei no seu tempo determinado. Aqui Deus está pedindo a convocação do povo para que ofereça um culto no dia de sábado. No versículo 14, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxer a oferta do vosso Deus. Qual dia, pessoal? Até o sábado. Eles poderiam catar, poderiam acender fogo, poderia assar, poderia cozer, poderia fazer qualquer coisa até aquele dia. Até na sexta-feira à tarde, no sábado não. Agora vamos continuar. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Deus falando, olha, vocês podem catar trigos, vocês podem catar espigas verdes, comer tostada até aquele grande dia, que era o sábado. Agora no sábado não, porque é estatuto perpétuo, porque a guarda do sábado foi dada somente para os filhos de Israel, não para outras nações, mas é outro tema que nós temos que falar. Agora vamos ver, pessoal, o que Jesus faz no sábado? Vamos ver o que Jesus faz no sábado. No livro de Lucas, capítulo 6, e versículo 1 ao 2, olha o que Jesus faz no sábado. Não era permitido catar maná, no livro de Êxodo, capítulo 16, e quando eles entraram na terra prometida, Deus proibiu de catar trigos. Levítico, capítulo 23, 4 e 13, 14, que foi o texto que nós lemos. No livro de Lucas, capítulo 6, e 1 e 2, olha o que Jesus faz no sábado. Vamos ler o texto? Diz assim: num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo, os seus discípulos começaram a colher e a debular espigas, e a comer os grãos de trigo. Então alguns dos fariseus perguntaram, agora chegam os fariseus usando qual lei? A lei de Moisés, que era a mesma lei de Deus, tá? Mas só que Jesus não veio com esse propósito de cumprir guarda de sábado. Aí chegam os fariseus e dizem assim, olha, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei não permite. Qual lei que eles estavam usando? A lei de Moisés.
Por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei não permite fazer, que é proibido fazer no sábado? O que é que os discípulos de Jesus estavam fazendo mesmo, pessoal? Estava catando trigos. Pessoal, o processo de trigos não era só catar e comer. Só que no livro de Lucas, a Bíblia não entra em detalhes, mas eles acenderam fogo. Olha no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 3, que diz a Bíblia. Êxodo, capítulo 35, 3 diz assim: Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Agora, eles não poderiam acender fogo. Por quê? Porque acender fogo no dia de sábado era uma violação contra a ordem de Deus, que era a guarda do sábado. Também, catar trigos no dia de sábado também era uma proibição da ordem de Deus que não poderia. Os adventistas, eles usam um texto dizendo assim, que poderia sim os discípulos catar trigos se eles estivessem com fome. Mas a Bíblia usa o texto que eles usam, que aquelas pessoas que catam trigos na beira da estrada caídas, aquele versículo que a Bíblia mostra, depois a gente pode mostrar depois com o tempo para frente, aquele não era no dia de sábado, era apenas no dia semanal. Se eles passassem, por exemplo, numa plantação à beira da estrada e estivesse com fome, eles poderiam pegar e comer, mas não sendo no sábado, tá, pessoal? Poderia ser um dia, qualquer dia da semana, de menos um sábado. Eles poderiam passar em qualquer plantações e poderia colher sim comer. Agora no sábado não. Aqui era em pleno sábado, porque os fariseus, tendo a lei de Moisés, usam a mesma lei de Moisés chamando a atenção de Jesus. E Jesus retruca contra os fariseus. Jesus retruca contra os fariseus usando também a mesma lei, dizendo que Davi violava o sábado e ficava sem culpa. Os sacerdotes também violavam o sábado e ficavam sem culpa. Jesus falando que os sacerdotes violavam. Jesus, em momento algum, ele retrucou contra os discípulos, dizendo assim, olha, por que vocês estão indo contra a lei de Moisés? Mas em momento algum, Jesus ele bate de frente contra os fariseus, usando a mesma lei. Por que vocês estão chamando os meus discípulos a atenção, sendo que o próprio Davi também ele violou o sábado entrando no templo e comendo dos pães da proposição? Por que vocês estão chamando a atenção dos meus discípulos, sendo que o próprio sacerdote no templo violava o sábado e ficava sem culpa? Agora vamos ver no livro de Josué, capítulo 5 e versículo 11, o que diz o texto. Era um costume judaico, pessoal, um costume judaico deles catarem trigos no dia dos pães asmos, pegar os trigos, aquelas espigas de trigos, levarem o fogo e comer essa pecada. Vamos ler o texto? Olha o que diz o texto. Josué capítulo 5, versículo 11, diz assim: E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães e asmos e espiga tostadas comeram no mesmo dia. Os judeus, eles tinham um costume, no dia das festas dos pães asmos, pegarem trigos, espiga de trigos, levarem o fogo, sapecarem, esfregar nas mãos, sair aquela capinha e comia tostada. É a mesma coisa que os discípulos fizeram. Os discípulos de Jesus também fizeram a mesma coisa. No dia de sábado, em Lucas capítulo 6, fizeram a mesma coisa. O que eles fizeram? Pegaram trigos, acenderam fogo. A Bíblia não entra em detalhes sobre esse assunto, mas tiveram que acender fogo, porque os adventistas perguntam assim, me prova na Bíblia onde foi que eles acenderam fogo. Tem na Bíblia? Nós não podemos provar na Bíblia que existe que os discípulos estão acendendo fogo. Agora, a pergunta é, peraí, se a Bíblia fala que eles estavam com fome, como que eles vão comer trigos crus? Alguém consegue comer meia colher de trigos, farinha de trigo, meia colher crua, alguém consegue comer? Não, ninguém consegue comer. Se a Bíblia fala que eles estavam com fome, também eles acenderam fogo. Então é por isso que os fariseus perseguiam Jesus, porque a perseguição de Jesus era exatamente porque ele violava o sábado, ele quebrava o sábado. Mas Jesus, ao momento algum de Jesus, ele peca. Por que ele não peca? Porque nele não tinha guarda de sábado. Agora vamos à continuidade lá embaixo. No próprio texto, a proibição no dia de sábado, eles não poderiam andar mais do que 1 quilômetro. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 29, o texto é claro. Deus proibiu que ele saísse até de casa. Não poderia sair de casa. Ou seja, não poderia sair para catar nada no sábado.
A Bíblia deixa claro isso no livro de Êxodo, capítulo 16 e 29. Vede visto que o Senhor vos deu sábado, e por isso, no sexto dia, cada um pega pão para 2 dias, e cada um fique no seu lugar. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia deixa claro. Vamos ler o texto? Diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância, a caminho de um sábado. A caminho de um sábado, segundo a medida judaica, era de 900 metros. Nós temos aí uma distância entre 900 e 1 quilômetro, ou seja, 1.000 metros. Então, os discípulos não poderiam andar mais do que 1 quilômetro. A caminho de um sábado, eles não poderiam passar disso. Tá, pessoal? Agora, olha o que Jesus faz em pleno sábado. No livro de Mateus, capítulo 4, diz a Bíblia que Jesus ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos o que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Segui-lhe uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Observe que Jesus ele percorria. Em pleno sábado, ele saía fora de Jerusalém. Jesus ele andava. A fama de Jesus correu para tudo quanto é lado. Então era uma proibição, era proibido, tá, pessoal? Era proibido Jesus fazer o que ele fazia. Pessoal, agora vamos colocar Jesus em pleno sábado. Jesus em pleno sábado, aquele povo, aquele alvoroço, aquelas pessoas olhando para Jesus, vendo aquele alvoroço, aquelas pessoas carregando pessoas paralíticas, levando até Jesus. É uma multidão, era uma multidão. Então Jesus, ele apavorava o povo judeu. Porque para os judeus olhar para Jesus, via Jesus violando o sábado. Por quê, pessoal? Porque Jesus não cumpriu guarda de sábado. Porque o propósito de Jesus, pessoal, não era cumprir guarda de sábado. Jesus não veio com o propósito de cumprir guarda de sábado. Ele viola, sim. Ele viola e quebra o sábado. Tá? Então, como Jesus ele fala para os fariseus, fala assim, olha, lá no capítulo 12 de Mateus, quando ele é questionado pelos fariseus, dizendo que os discípulos estavam violando o sábado, Jesus bate no peito e fala assim, aqui está quem é maior que o templo. Ou seja, aqui está quem é maior que o templo. Porque se o sacerdote estava a serviço do templo e violava o sábado, Jesus também violava o sábado. Tá, pessoal? Então, as proibições da guarda do sábado que tinha dentro da guarda do sábado, Jesus viola todas elas. Só que Jesus não peca. Sabe por causa de quê? Por que Jesus não peca? Porque Jesus não veio com o propósito de guardar sábado. E a lei não era para punição, para o justo, porque Jesus é justo. Vamos ver o que Paulo fala? Vamos descer lá para baixo, vamos ver o que Paulo fala. Olha aqui, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, vamos ler o texto? Vamos ler o texto, o que diz? Diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim, sabemos isto, que a lei não é feita para o justo. Aí a pergunta é, Jesus era justo ou era injusto para cumprir 10 mandamentos? Não, Jesus era justo. Então Jesus não veio com o propósito de cumprir 10 mandamentos. O que Jesus veio para cumprir é a sua história. Nós vamos abordar esse tema um pouquinho mais depois lá para frente. Nós vamos falar o que Jesus veio para cumprir. Quando os adventistas usam aquele texto de Mateus capítulo 5 e 17, dizendo, não vim abrogar a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. A pergunta é, cumprir o que Jesus veio para cumprir? Jesus veio para cumprir 10 mandamentos? Jesus veio para cumprir a lei dos pecadores? Não. O que Jesus está falando é que ele veio para cumprir a sua história. Nós vamos falar isso depois lá para frente. Então a lei não era feita para Jesus, porque Jesus era justo. Aí Paulo continua dizendo, mas a lei foi feita para quem? Para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Então Jesus, ele era justo. Então 10 mandamentos não era para Jesus cumprir. Nós vamos gravar outro vídeo e provar o que Jesus veio para cumprir. Jesus não veio para cumprir 10 mandamentos porque ele não era pecador. Jesus não veio para cumprir guarda de sábado. Provamos que Jesus ele viola o sábado. Jesus violou o sábado, quebrou sim o sábado. Mas Jesus não peca.
porque a autoridade está nele. É tanto que ele fala no livro de Marcos, capítulo 2 e 28, ele fala, o Filho do Homem é Senhor, inclusive até do sábado. Ou seja, Jesus ele tem autoridade sobre todos os dias. Jesus ele tem autoridade sobre o sábado, sobre o domingo, sobre a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Jesus ele é Deus, então ele tem autoridade sobre todos os dias. É por isso que ele se prontifica diante dos fariseus e fala, o Filho do Homem é Senhor, inclusive, tá? Ele fala, inclusive até do sábado. Tá, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Provamos, Jesus não cumpriu o guarda do sábado, ele manda o paralítico carregar a cama que não poderia, ali era a lei, não era a lei dos fariseus, não era uma tradição judaica, mas sim, era uma lei de Deus, só que no livro de Jeremias, pessoal, já estava profetizado que em Jesus Cristo não teria guarda de sábado. Lá no livro de Jeremias, para encerrar o assunto, pessoal, vamos ver se nós achamos aqui nesse bloco o que Deus ele fala no livro de Jeremias, capítulo 31, tá aqui, ó. Olha bem o texto. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 até o 32. Mas deixa eu ler aqui o versículo 31, o versículo 32. No versículo 31 diz assim, eis que dias vêm em que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Já estava profetizado no livro de Jeremias. Aqui eu estou lendo o livro, eu estou lendo o versículo 31, mas aqui no versículo 32 diz assim, não conforme o concerto que eu fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirar a terra do Egito. Deus profetizou através do profeta Jeremias, usou o profeta Jeremias através da profecia, dizendo que uma nova aliança, no versículo 31, eis que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá? Deus está falando no capítulo 31, no versículo 31. No versículo 32, que está aqui, Deus está falando assim, não conforme o concerto que eu fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar a terra do Egito. Deus está falando o quê? Não conforme o concerto que eu fiz com seus pais no dia que tomei para tirar das mãos da terra do Egito. Então eu pergunto, qual foi a aliança que Deus fez com Moisés e todo Israel assim que Deus tirou da terra do Egito? Guarda de sábado. Quando nós pegamos o livro de Êxodo, capítulo 31, do versículo 12, 13, 14, 15, 16 e 17, lá está Deus falando que essa aliança, que seria um sinal entre os filhos de Israel, que a guarda do sábado é somente para Israel. Então a aliança que Deus fez com todo Israel era a guarda do sábado. E a guarda do sábado para Israel, pessoal, era o descanso do corpo. E aqui no versículo 32, o próprio Deus está falando, não conforme o concerto que eu fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Então Jesus Cristo não tem guarda de sábado. O próprio Jeremias, através da profecia usada por Deus, ele está falando. Deus está falando, não conforme o concerto que eu fiz com seus pais, que seria uma nova aliança em Cristo. Em Cristo não tem guarda de sábado. É por isso que Jesus ele vem, viola e quebra o sábado. Tá bom, pessoal? No próximo bloco, nós vamos gravar outro vídeo mostrando a lei que Jesus veio para cumprir. O que Jesus veio para cumprir mesmo? Jesus veio para cumprir 10 mandamentos? Não, ele não era pecador. Jesus veio para cumprir a sua história. Que Deus abençoe. Aguardamos para o próximo vídeo.